Evangelho segundo Mateus. Hoje nós vamos falar sobre o tema missões ou evangelização mundial. Não apenas porque temos em vista a viagem missionária de nossos irmãos para a Tanzânia na sexta-feira, mas creio que o Senhor quer comunicar essa mensagem à igreja, quer nos ensinar sobre esse assunto tão importante, missões. Nós faremos a leitura a partir do verso 18, apenas alguns versículos, página 1430. Podemos ler? A palavra diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós pedimos pela Tua presença graciosa em nosso coração, para que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, a respeito dessa palavra. Pedimos, ó Deus, para que possamos ser obedientes a esta ordem que o Senhor deu lá atrás aos discípulos. Ordem esta que vem passando de geração em geração. Nós não podemos ser negligentes com relação a isso. O que significa isso, Senhor? Que toda autoridade lhe foi dada e por causa dessa autoridade o Senhor envia a igreja à evangelização mundial. Como isso pode se aplicar à nossa vida, Senhor? Nós pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, como deu para perceber aqui, o Evangelho de Mateus se encerra com estes versículos. Se encerra com essa passagem que nós lemos. Isso acontece depois da ressurreição de Jesus. Comparando os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós chegamos à conclusão de que depois de ressuscitado, Jesus permanece aqui na terra por 40 dias. E antes de subir ao Pai, ao céu, o Senhor convoca os discípulos, porque tem uma missão muito importante a entregar aos seus seguidores. O texto que nós lemos descreve que missão seria essa missão que é chamada de a Grande Comissão. Tem a ver com uma grande tarefa de evangelização mundial. E quando o Senhor comissiona esses discípulos, o Senhor traz uma informação aqui muito importante. Muito importante. No verso 18, o Senhor Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada. Que autoridade seria esta? Que autoridade o Senhor está se referindo aqui? Voltando ao início do ministério de Jesus, podemos tomar como base o Evangelho de Mateus. Logo nos primeiros capítulos, Jesus se apresenta publicamente como o Messias esperado de Israel. Isso acontece no batismo. Jesus é batizado por João Batista e foi uma cena linda. Nós temos o encontro da Trindade ali no batismo. Ouviu-se a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer.
O Espírito Santo vem sobre Jesus, ungindo o Senhor Jesus para o seu ministério. Logo depois que Jesus é apresentado como o Messias de Israel, para onde vai o Senhor Jesus? É conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, ok? Na tentação, uma das coisas que Satanás disse a Jesus, bem interessante, tem tudo a ver com o assunto autoridade. Satanás mostra a Jesus os reinos do mundo, bem com a sua glória, dizendo: Jesus, tudo isso pode ser seu se você me adorar prostrado. Estranho. Como assim? Como estaria aqui o diabo oferecendo autoridade a Jesus? De longe, o mundo não pertence ao diabo. O Salmo 24 diz que o mundo pertence a Deus. Estaria aqui o diabo blefando? Porque a própria Bíblia deixa muito claro que o diabo é o pai da mentira. A passagem da tentação de Jesus, ela aparece tanto no Evangelho de Mateus como também no Evangelho de Lucas. Também no capítulo 4. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, nós temos uma informação, creio eu, que nos ajuda a esclarecer algumas coisas. Eu peço para que você abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 4, no verso 6. Vamos entender melhor o que o diabo estaria propondo aqui a Jesus. É muito interessante, irmãos, que quando o diabo oferece autoridade sobre os reinos do mundo, bem como a sua glória, Jesus não desmente. Reparou nisso? Jesus não está dizendo: não, diabo, você está enganado, você não tem essa autoridade para me oferecer. Em Lucas 4:6, o diabo diz assim: eu lhe darei todo este poder, ou autoridade, é a mesma palavra, e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Então o diabo está dizendo que foi concedido a ele autoridade sobre esses reinos do mundo e sobre a glória desses reinos. Com base no texto que nós acabamos de ler, o diabo não está dizendo que é dono do mundo, porque Deus é o dono do mundo, mas que de certa forma o diabo exerce certa autoridade sobre os reinos do mundo e sobre a glória deste mundo. Se o diabo recebeu essa autoridade, é porque, com certeza, essa autoridade foi concedida pelo próprio Deus. Mas quando? Na queda, no jardim do Éden. Desde o pecado de Adão e Eva, Satanás recebe autoridade para enganar as nações, para escravizar as nações. Durante o ministério de Jesus, o ministério prossegue, o que nós vemos é uma batalha jurídica por autoridade. Na tentação, o diabo apresenta a Jesus um caminho mais fácil para alcançar essa autoridade. Mas Jesus está disposto a percorrer o caminho mais difícil, o caminho mais árduo, que é o caminho da crucificação, para conquistar essa autoridade. O ministério de Jesus prossegue, o inferno está percebendo que Jesus está disposto a lutar até o último instante. O inferno vai se desesperando, tanto que durante o ministério de Jesus, muitos demônios vão ao encontro de Jesus e Jesus expulsa esses demônios. Doentes são curados. O reino de Deus está surgindo. O inferno ficando cada vez mais desesperado. Até que num certo momento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus comissiona um número muito grande de discípulos, 70 seguidores, para que fizessem um evangelismo local na terra de Israel.
Jesus envia esses discípulos de 2 em 2 para que pregasse o evangelho, para que curasse os doentes e para que expulsasse demônios. No versículo 17 de Lucas capítulo 10, é muito interessante que esses 70 discípulos, eles voltam trazendo um relatório extremamente otimista. Eles dizem: Senhor, uau! Em teu nome até os demônios se sujeitam. E qual é a resposta de Jesus? Jesus diz, parafraseando: olha, meus discípulos, enquanto vocês cumpriam a tarefa de vocês de evangelismo, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Irmãos, então preste atenção, onde eu quero chegar com isso. Satanás não foi expulso do céu em algum momento no Antigo Testamento ou no livro de Gênesis, como muita gente acredita. A queda moral de Satanás se deu, sim, no Antigo Testamento, em algum momento em Gênesis, a queda moral, a rebelião de Satanás. Mas até então, Satanás não tinha sido expulso do céu. Até porque, no livro de Jó, quem se apresenta diante de Deus fazendo acusações contra Jó? O diabo. E não somente Satanás, mas também os demônios. 1 Reis, capítulo 22, quando o rei Acabe precisa ser enganado. Sai dali do conselho de Deus um espírito para enganar o rei Acabe. Então, se Satanás não foi expulso em algum momento no Antigo Testamento, quando Satanás e os demônios foram expulsos do céu? Sabe quando? São 2 eventos ligados, unidos: a crucificação e a ressurreição de Jesus. É o momento em que Satanás perde a sua autoridade. É o momento em que Jesus começa a reinar. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler alguns versículos, tá, irmãos? Peço a paciência. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 15. Vamos entender como se deu essa expulsão do céu de Satanás e seus demônios. Em várias passagens que eu poderia utilizar aqui, foi difícil escolher uma delas, ou no máximo 2. Colossenses 2,15, página 1692, na versão Nova Almeida atualizada. Olha o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Foi na cruz que Jesus vence essa batalha, aniquilou todos os direitos de Satanás de enganar as nações, de nos acusar, porque Cristo na cruz cumpriu toda a exigência da lei. Eu creio que nós não precisamos abrir agora, mas um desafio, tarefa de casa, leia depois Apocalipse capítulo 2, principalmente o verso 9. Porque numa linguagem apocalíptica e figurada, nós temos a descrição de Satanás sendo expulso do céu com seus demônios. E ali em Apocalipse 12 fica muito claro que essa expulsão acontece na primeira vinda de Jesus. E o ápice da primeira vinda de Jesus é exatamente a crucificação e a ressurreição. Então, na crucificação e na ressurreição de Jesus, o Senhor Jesus conquista a autoridade legítima pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais árduo. Jesus conquistou a autoridade. E agora Jesus se apresenta a esses discípulos dizendo: toda a autoridade me foi dada. Acabou o tempo de esperar. O evangelismo agora não é apenas para o povo judeu. Não é apenas nas dependências do território de Israel. Toda a autoridade me foi dada. Por causa disso, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações.
Muitos de nós estamos acostumados com uma versão mais clássica, né? A versão Almeida atualizada, que diz: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 19. Muito provavelmente você já tenha ouvido algum sermão, alguma pregação, onde o pregador tentou conceituar uma tradução melhor para o ide, ou para a expressão vão e façam discípulos. Já ouviu? Dizendo que no texto original em grego, a palavra ide não estaria no imperativo e, portanto, uma tradução melhor seria indo ou enquanto vocês vão, preguem o evangelho. Seria uma forma mais passiva. E qual é a implicação dessa interpretação? Alguns pregadores se utilizam dessa interpretação, dessa tradução alternativa para dizer, olha, nós não teríamos aqui uma ordem expressa para deixarmos as nossas casas, os nossos lugares, para pregar o evangelho, mas enquanto nós vivemos o nosso dia a dia, enquanto a vida segue, nós fazemos discípulos. Já ouviu essa interpretação? Eu quero encorajar você a abandonar essa interpretação hoje à noite, ok? Eu sei que não é o alvo da pregação tratar de gramática grega aqui do Novo Testamento. Não é uma escola dominical, mas eu gostaria, irmãos, brevemente de tentar explicar aqui, de tentar fundamentar a interpretação que eu quero trazer aqui do texto, ok? Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, voltando para Mateus capítulo 28, toda essa sentença aqui, do verso 19 em diante, portanto, vão, façam discípulos. No texto grego original, o principal verbo, sabe qual é? Principal, fazer discípulos, ou o verbo discipular, fazei discípulos. É o único verbo na sentença toda que está no imperativo no grego. Os outros verbos que aparecem depois, batizando e ensinando, seriam, na verdade, particípios adverbiais pós-postos ao verbo principal. Difícil isso, né? Em outras palavras, são verbos que explicam o que significa o fazer discípulos. Então a ordem aqui, o imperativo é fazer discípulos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Já a palavra ide também é um particípio adverbial, não é um imperativo em grego. Só que na gramática grega, quando vem antes do verbo principal, ele ganha a força do imperativo. Tudo isso para dizer o seguinte, irmãos, que a nossa tradução aqui está corretíssima. No português, esse vão ou ide vira um imperativo. É uma ordem. Portanto, vão tem a ver com deslocamento geográfico. Entende? Tem a ver com sair do seu lugar, da sua cidade, ir para outra nação, ir para outros povos, pregar o evangelho. A tradução aqui está corretíssima. É verdade que em outro lugar, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a sermos sal e luz, onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos plantou, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, você deve testemunhar a Cristo, ok? Se Deus te colocou em determinada empresa, em determinado local, fica ali por enquanto. Até segunda ordem, seja a bênção ali. O Senhor Jesus nos ensinou, independente do lugar, ser sal e luz. Mas o texto que nós estamos estudando aqui, Mateus capítulo 28, nós temos uma ordem, sim, de deslocamento geográfico. De sair de um lugar e ir para o outro. Até porque, meus irmãos, primeiro, talvez eu nem precisaria aqui explicar toda essa gramática grega, porque fica muito claro que o alvo aqui de Jesus é as nações, são os outros povos. Para alcançar as nações, nós precisamos sair do nosso lugar para pregar o evangelho em outros países, em outras nações. Mas pensa comigo, se todos aqui na igreja, aqui, nesse culto, domingo à noite, resolvêssemos
em ser sal e luz aqui em Bauru, no nosso lugar, no nosso cantinho, quem seria sal e luz nos países onde o evangelho é grande minoria? Tem países que, irmãos, e a gente não precisa só pensar em Ásia, África. Tive a oportunidade de conhecer uma cidade na Itália com 20 mil habitantes. Tinha uma igreja evangélica com 6 membros. 6 evangélicos numa cidade toda. Quem será sal e luz para aquele povo? Se todo mundo resolver ser sal e luz, é muito fácil para a gente, que vive numa cidade que tem mais igreja do que bar. Você pega a avenida ali, Castelo Branco, tem mais igreja do que bar. É muito fácil para a gente dizer, olha, ninguém aqui precisa sair do seu lugar, sair do seu país para pregar o evangelho em outro lugar. É muito fácil. Difícil é a gente reconhecer com humildade que se não fosse lá no passado alguém deixando tudo para vir pregar o evangelho aqui no Brasil, nós não estaríamos aqui. Hoje a igreja presbiteriana é uma igreja conhecida no Brasil todo. Isso porque em 1859, um jovem doido da cabeça, de 26 anos, norte-americano chamado Ashbel Green Simonton, ouviu o chamado do Senhor e trouxe o evangelho aqui na nossa terra. E aí, hoje, nós somos o resultado, nós somos o fruto dessa obediência. Irmãos, nós podemos sim ser sal e luz nas nossas casas. Repito, mas o que Jesus diz aqui, a tarefa que Jesus deixa para a igreja, é uma tarefa de deslocamento geográfico. É lógico, não estou querendo sugerir que todos nós devemos deixar Bauru e ir para outras cidades, outros estados, outros países. Nem todos aqui irão. Talvez a maioria fique aqui em Bauru. E até porque, se o alvo de Jesus na grande comissão era de alcançar todas as nações, de certa maneira o Brasil está sendo alcançado. O Brasil está dentro dessa lista de países. Nem todos, irmãos, irão para um outro país, para um outro povo. Mas a verdade é que toda a igreja, de alguma maneira, precisa estar engajada no evangelismo mundial. Seja em oração, seja em contribuição, seja enviando equipes de tempo em tempo, como vai acontecer na sexta-feira, a equipe que viaja para a Tanzânia. De alguma maneira, a igreja precisa se envolver no evangelismo mundial. Ok? O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 10, vamos abrir a nossa Bíblia? Romanos, capítulo 10, no verso 14. É uma provocação, uma pergunta retórica aqui. O apóstolo Paulo diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então pense nos países onde ainda não há igrejas, ou igrejas são ainda escondidas, subterrâneas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? A ordem da igreja é fazer discípulos de todas as nações. Muito bem. E como a gente faz isso? O texto explica para a gente. Voltando para Mateus, nós vemos que nós fazemos discípulos de todas as nações, primeiro batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aqueles que ouvem o Evangelho e abraçam com fé, que recebem a pregação do Evangelho, são agregados à igreja, ao povo de Deus, por meio do batismo com água. Por quê? Porque o batismo com água é a representação, é o sinal
e selo do quê? Sinal e selo de que foram adotados pelo Deus Pai, de que são lavados por Cristo, o Deus Filho, e de que agora são habitados pelo Espírito Santo. Por isso, essas pessoas que são agregadas à igreja, elas estão se unindo à Trindade. É por isso que o texto diz aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos nomes nós temos aqui no texto? Um nome. Não é o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. É o nome, o singular. Um só nome, que é o mesmo nome do Pai, o mesmo nome do Filho, o mesmo nome do Espírito Santo. Tem tudo a ver com a nossa crença na doutrina da Trindade. É apenas um Deus que subsiste em 3 pessoas. É no nome da Trindade que as pessoas que chegam à igreja, que abraçam o Evangelho, elas também se tornam um com a Trindade. E nós fazemos discípulos não apenas batizando, mas também ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado a nós. Isso significa que quando nós discipulamos as pessoas, através dos nossos programas aqui da igreja, o Assim Cremos, ou então no grupo pequeno, no grupo de casa em casa, nós não desafiamos as pessoas apenas em crer em Jesus, mas também em obedecer aquilo que Jesus manda. Até porque Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 14, vocês são meus amigos se vocês fazem aquilo que eu mando. Irmãos, é muito interessante que no ensino de Jesus, a obediência à lei sempre foi muito prática. Muito prática. Não é apenas teoria. Por exemplo, lembra do Sermão do Monte? O que seria o Sermão do Monte ali em Mateus capítulo 6? Jesus está trazendo a verdadeira interpretação da lei de Moisés. Os religiosos da época de Jesus distorceram completamente o significado da lei e Jesus traz a verdadeira interpretação. A lei diz, não matarás, ou então não assassinarás. Melhor tradução. Beleza. Para um religioso, muito difícil assassinar, né? Pegar um revólver, dar um tiro na testa de alguém, ou então apunhalar pelas costas. Muito difícil para um religioso. Não impossível, né? Mas é difícil. Jesus diz, olha, sabe quando você briga com seu irmão, você tem vontade de desganá-lo? Você já está quebrando a lei, você já está pecando, já está matando. A lei diz, não adulterarás. Jesus é prático no seu ensino, no que diz respeito à obediência à lei. Quando você olha para outra pessoa com um olhar impuro, já cometeu adultério. Então é assim que nós fazemos discípulos, ensinando a guardar a tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Assim, como igreja, nós cumprimos a tarefa. E é muito interessante que esse texto aqui de Mateus capítulo 28 termina com uma grande promessa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz, e eis que estou com vocês, prometo, estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Estou com você, igreja, nessa missão, nessa tarefa. Amém? Irmãos, diante desse texto que nós vimos, eu gostaria de trazer à igreja algumas aplicações, ou melhor, compartilhar alguns motivos pelos quais a igreja deve se engajar em missões. Porque a primeira IPI de Bauru precisa se envolver com a evangelização mundial, com o trabalho missionário. Então peço para que você me acompanhe nas explicações. Eu vou pedir para que o pessoal da projeção me ajude, porque à medida em que eu trouxer esses motivos, eles ficarão aqui na tela. O primeiro deles seria este. Nós devemos nos envolver com missões porque nós fomos comprados para essa tarefa. Nós fomos vocacionados para realizar o trabalho missionário. Eu quero dizer que se você não tem interesse na evangelização, no trabalho missionário, você está em rebeldia contra Deus.
Você está em pecado contra essa ordem dada por Deus. Irmãos, olha a situação que o nosso mundo se encontra. De iniquidade, de injustiça social, de guerra. Qual seria a esperança para esse mundo caótico? Qual seria a esperança para a guerra Israel, Palestina, Ucrânia, Rússia? Para a escravidão humana? Não é apenas um problema político, econômico. É mais profundo do que isso. A humanidade está em pecado contra Deus. A humanidade virou as costas para o Criador e se rebela. A solução para a humanidade é arrependimento. E arrependimento só vem por meio da pregação do Evangelho. Irmãos, anunciar a esse mundo que o mundo está indo para uma direção horrível, para uma eternidade sem Cristo, é tarefa e é responsabilidade nossa. Quer sentir o peso dessa responsabilidade? Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, verso 18, página 1197. Olha o que Deus diz ao profeta. Verso 18. Deus diz assim: quando eu disser a um ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir de seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade. Mas você será responsável pela morte dele. Deu para sentir o peso? É nossa responsabilidade alertar o mundo que está desesperado por paz, o mundo que está desesperado por solução, por salvação. Irmãos, pensando como igreja, como a nossa comunidade, que é a primeira IPI de Bauru, o objetivo final da nossa igreja não é comprar terreno. A nossa tarefa mais importante não é acumular bens. Isso é muito importante, ok? É muito importante a compra do terreno, construir um templo maior, porque isso nos deixa estruturados. E uma vez a igreja estruturada, ela pode investir em missões. Aí sim cumprir a sua tarefa final. Irmãos, nós fomos chamados para investir em lugares que o mundo não investiria. Para apostar em missionários, em pessoas que o mundo também não apostaria. Nós somos chamados para alcançar pessoas que são desprezadas pelo mundo. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa principal tarefa. Então, por que a igreja deve se engajar em missões? Em primeiro lugar, porque nós fomos vocacionados, comprados para isso. Em segundo lugar, nós devemos fazer missões porque missões é a expressão de um coração grato ao Deus que nos deu graça e misericórdia. Nós não fazemos missões porque nós queremos algum mérito com o céu, com Deus. Deus não precisa da nossa barganha. Nós não fazemos missões para ficar bonito na foto. Missões têm a ver com a adoração do nosso coração. É porque nós já fomos resgatados, nós já fomos salvos. Em resposta à nossa salvação, em gratidão a isso, nós nos engajamos em missões. Como bem disse um pregador do século XIX, J.C. Ryle, ele diz que a missão é uma atitude poderosa e impactante de gratidão a Deus pelas bênçãos que Deus concedeu a nós no passado, concede hoje no presente e também no futuro. Missões têm tudo a ver com adoração, tem tudo a ver com gratidão a Deus. Em terceiro lugar, por que a igreja deve se envolver com missões? Porque missões passa por cima das barreiras denominacionais. Por cima de placa de igreja. Se o trabalho missionário é para
proclamar uma placa de igreja, um ministério X, Deus não abençoa, tenho certeza disso. Nós não fomos chamados para divulgar a igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, seja lá o que for. É pelo reino de Deus. Certa vez eu estava conversando com um missionário já experiente, ele estava me contando algo bem curioso sobre o fracasso, o fiasco da evangelização na Alemanha Oriental. Foi um fiasco, irmãos. Porque o mundo aguardava, né, os missionários, as igrejas esperavam a queda do muro de Berlim. Só que cada igreja querendo defender na Alemanha Oriental a sua igreja, a sua placa, a sua organização missionária. Quando cai o muro de Berlim, os cristãos batem cabeça. E o trabalho não foi para frente. Tendo essa experiência em vista, esse missionário já estava me explicando que hoje a estratégia é diferente para países fechados como a Coreia do Norte, por exemplo. A estratégia hoje é diferente. Então as organizações missionárias já se juntam, as igrejas já se unem, esperando e orando para que a ditadura ali caia, para que aquele país seja alcançado pelo Evangelho. Irmãos, esse ano nós tivemos aqui na nossa igreja a conferência missionária. Eu não sei se você percebeu, mas é o segundo ano já que nós trabalhamos com a conferência ID, conferência missionária, e nós recebemos aqui irmãos de várias denominações, de várias igrejas. Sabe o que é legal? Sabe por que eu gosto de conferência missionária? Porque quando o tema é missões, placa de igreja fica em segundo plano. Não interessa a forma de batismo, se é com muita água, se é com pouca água. Não interessa posicionamento escatológico, se vai ter um milênio literal ou não. Não interessa se a pessoa é calvinista ou arminiana. Quando o tema é missões, o que nós queremos é que pessoas se rendam a Cristo. Nós nos unimos. Então vale a pena investir em missões. Vale a pena se engajar. Porque nós lutamos por aquilo que realmente interessa. Em quarto lugar, quarto motivo, nós precisamos fazer missões porque tem muitos que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, muitos eleitos que ainda não foram convertidos, que ainda estão presos, cativos no mundo das trevas, que precisam ser resgatados. E nós precisamos olhar para essas pessoas da mesma maneira que Jesus olha para elas, com compaixão. No império das trevas tem futuros irmãos, futuras irmãs nossas. Eu quero até aproveitar para desafiar você a adotar um país em oração. Ou então um estado, uma cidade, um povoado, ou um projeto missionário da nossa cidade. Adotar em oração. Escolha um país, ora por 3 meses, por 1 ano. Senhor, converta pessoas aqui neste lugar. Muito provavelmente você não saberá nesta vida os efeitos, o resultado da sua oração. Mas você já pensou chegar na eternidade, se deparar com alguém agradecendo a você porque você se dispôs a orar por um determinado povo? E lá na eternidade essa pessoa dizer a você: muito obrigado porque você orou pelo meu povo e a minha conversão é fruto da sua oração. Imagina que bênção. Vale a pena investir em oração para que as missões aconteçam. Em quinto lugar, por que a igreja deve se engajar em missões? Porque sabe os missionários que deixam tudo para ir para outro lugar, para outros países? Que constroem uma história linda. Então, são gente como a gente.
Esses missionários muitas vezes sentem frio, fome, solidão. Assim como o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, quantas vezes ele se sentiu só? Deus separou para o apóstolo Paulo uma igreja preciosa no Novo Testamento, a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, que enviava sustento para o apóstolo Paulo, companhia para ele. Eu creio, irmãos, que Deus quer usar a primeira IPI de Bauru para ser como a igreja de Filipos, para alguns missionários. Deus poderia usar qualquer outra igreja, mas eu creio que Deus dá esse privilégio para nós. É tão lindo pensar nessa questão do privilégio. No mês de julho eu tive a oportunidade de conhecer uma igreja coreana lá no Bom Retiro, em São Paulo. E é muito interessante o engajamento que essa igreja tem com missões. Só para que os irmãos tenham uma ideia, todo domingo à tarde, tem o culto, na verdade, de manhã, depois os irmãos almoçam juntos na igreja, e às 2 horas da tarde, a igreja toda vai para a Cracolândia fazer evangelismo. A igreja toda. Não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, é todo domingo. Mas o que mais me impressionou naquele culto foi a fala do pastor. Com lágrimas nos olhos, aquele pastor disse: irmãos, esse trabalho que nós realizamos na Cracolândia, Deus poderia escolher qualquer outra igreja mais importante do que a nossa, maior do que a nossa, mais rica do que a nossa, mas Deus deu esse trabalho, esse privilégio para essa igreja pequena de coreanos. Irmãos, o trabalho na Tanzânia com os poços, o trabalho no Camboja com a Aline e com o Robson, o trabalho no Brasil que é realizado pelos nossos missionários, Deus poderia utilizar igrejas mais ricas do que a nossa. Irmãos mais capacitados, pastores mais capacitados. Deus escolheu a primeira IPI de Bauru. A gente não pode abrir mão dessa oportunidade de ser como a igreja de Filipos na vida desses missionários. Em sexto lugar, a igreja deve se engajar em missões, porque missões faz a gente tirar os olhos do nosso próprio umbigo. As nossas lutas, elas são legítimas, as nossas provações, as nossas dificuldades, mas quando o assunto é missões, nós nos lembramos que a nossa eternidade está garantida em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades. Então, quando o assunto é missões, os nossos problemas diminuem. Quando nós nos lembramos que neste exato momento milhares de pessoas estão indo para uma eternidade sem Cristo. Quando o assunto é missões, a gente olha para aquilo que realmente interessa. E em sétimo e último lugar, nós, como igreja, devemos nos engajar em missões, porque Cristo fez uma promessa. Prometeu que estaria conosco nessa tarefa, nesse trabalho, até a consumação dos séculos, até o fim. Irmão, se envolver com missões é mexer no vespeiro, é arrumar para a cabeça no mundo espiritual. O diabo se levanta sim, os demônios se levantam, porque o inferno sabe que está perdendo território para o reino de Deus. Mas a gente não pode ser covarde diante dessa realidade. O Senhor Jesus garantiu que as portas do inferno não podem resistir, não podem aguentar a pressão que o reino de Deus fará contra essas portas. O Senhor garantiu que o reino vai avançar. Toda a autoridade já foi dada por Cristo à igreja. Cristo conquistou essa autoridade, Cristo delega agora essa autoridade para a igreja. O inferno não vai aguentar.
as portas do inferno não prevalecerão, não resistirão. Como igreja local, nós vamos sofrer as nossas lutas, nós não vamos conseguir ajudar, contribuir como gostaríamos, não vamos conseguir muitas vezes ser efetivos no campo missionário, mas a gente não pode deixar de lutar. A gente não pode, como igreja, negligenciar a santa comissão que o Senhor nos deu. E nós seguimos em frente, irmãos, orando, nos dedicando em oração. Nós seguimos em frente contribuindo. Nós seguimos em frente enviando missionários para o campo, enviando membros da igreja que têm o seu trabalho, o seu compromisso aqui na igreja local, mas para que um tempo passe ajudando missionários em outras localidades, nós vamos seguir fazendo o nosso trabalho, quer o inferno goste ou não. Nós fomos chamados para agradar o nosso Senhor. E nós não podemos nos acovardar.